Olá, vamos dar sequência aqui às nossas aulas de direito tributário. Hoje a gente vai abordar um tópico, né, do direito tributário muito importante, que é a teoria da obrigação tributária, né? E esse termo, esse instituto é importado do direito civil. Então, quando você pensa em obrigação no direito civil, você de imediato tem a lembrança de que é uma prestação, né, de natureza econômica, que pode ser uma prestação positiva de realizar, de fazer, de pagar, ou uma prestação negativa de se omitir, tá? E que o adimplemento dessa prestação está associado ao patrimônio, tá? Então essa relação jurídica, né, se forma em torno de dever prestacional, positivo ou negativo, e que isto, né, está associado ao patrimônio caso não ocorra o adimplemento, certo? Ok. A relação, tá, jurídica obrigacional tributária, ela também tem, digamos assim, este caráter, né, prestacional. Então, na verdade, a gente sabe que a relação tributária se forma entre o sujeito ativo, que é o fisco, que é o Estado, e o sujeito passivo, que é o contribuinte ou o responsável tributário, tá? Então, nessa relação, né, quem possui o dever prestacional, né, é o contribuinte, tá? Então, o contribuinte, ele tem que cumprir a obrigação perante o Estado, certo? Então, veja, quando a gente fala de obrigação tributária, nós estamos falando do elemento objetivo da relação jurídica tributária, porque os elementos subjetivos são as partes. Então, o elemento objetivo é o quê? É a obrigação. E ela decorre do quê? Deste vínculo que existe entre devedor e credor, tá? Então, nós temos, né, prestações, né, obrigações no direito tributário que são de dar, de fazer ou de deixar de fazer. Então nós temos prestações positivas, tá, de dar, né, dar, nesse caso, dar dinheiro, dar valor, né, e fazer, né, que é relacionado, né, a, digamos assim, a algumas práticas de informes que o sujeito passivo tem que realizar, e também prestações de cunho negativo, né, de deixar de fazer, certo? Ok. Quando a gente pensa em dar, a gente pensa em dar dinheiro, porque tributo, né, é uma prestação compulsória em moeda ou em valor que nela se possa exprimir. Então, quando a gente pensa em dar, é dar dinheiro, tá? Quando a gente pensa em fazer, né, está muito associado à manutenção de regularidade fiscal, a deveres, né, que o contribuinte possui. Então, na verdade, fazer o quê? Manter a sua escrituração contábil em dia, com seus livros, né? Fazer, emitir nota fiscal, né? Fazer, entregar declarações, exemplo da declaração de imposto de renda, tá? Então é uma obrigação tributária entregar a declaração do imposto de renda. Quando a gente pensa em não fazer, né? Vamos supor, você que é comerciante, não receber produto, né? Não realizar operação econômica, financeira, sem que tenha a comprovação da sua origem, ou seja, adquirir um produto sem a sua respectiva nota fiscal, né? Sem o seu respectivo documento contábil. Então você tem um dever, né, de não fazer. Porque ao receber um produto sem exatamente a demonstração contábil dele, né, você está, na verdade, omitindo uma informação, né, do Estado que vai repercutir
tá, em não tributação dessa operação ou até mesmo de operações anteriores, né? Então você vai dificultar a fiscalização do Estado, a arrecadação do Estado. Então isso é um dever de não realização que o contribuinte deve ter, certo? Beleza. Alguns doutrinadores atribuem uma quarta categoria, né? Que eu falei de dar, de fazer e de não fazer. Então é o seguinte, alguns doutrinadores falam de uma quarta categoria, que seria a categoria de tolerar, né? O que seria esse tolerar, né? Por exemplo, um agente fiscal, né, um fiscal de tributo, comparece a um estabelecimento comercial. E aí ele se apresenta, né, na condição de representante do Estado e diz, olha, eu quero ter acesso aos seus livros fiscais. Eu quero ter acesso exatamente, né, aos produtos que você tem em sua loja, para poder verificar com os seus livros, verificar a saída, verificar as notas fiscais, né? Ou seja, acessar os documentos e as mercadorias que estão presentes na loja. E aí, alguns autores falam que é o seguinte, há uma obrigação de tolerar essa fiscalização. Ocorre que é o seguinte, né? A doutrina majoritária, ela concebe, né, que neste caso há um dever aí, né, de não fazer, né? Por que não fazer? Porque você não deve dificultar a fiscalização da administração tributária. Você não deve embaraçar, né, o acesso do fiscal à loja, né? Não deve colocar obstáculos para que ele possa ter acesso, né, aos livros fiscais, às notas fiscais e ao acervo que tem na loja, às mercadorias que tem na loja, tá? Então, isso é importante que a gente já tenha em mente que obrigação do sujeito passivo, do contribuinte ou do responsável tributário perante o fisco não se resume à obrigação de pagar tributo, né? Não se resume à obrigação de recolher tributo, mas também tem outros deveres prestacionais, ok? Beleza. As obrigações tributárias, elas se subdividem em obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. Vamos então dar início à obrigação tributária principal, tá? E aí eu vou voltar a falar um pouco do direito civil, né? Por que falar do direito civil? Porque no direito civil funciona, né, a máxima, né, de que o principal, o acessório segue o principal. No direito civil, o acessório segue o principal. Então, se você tem, por exemplo, uma obrigação que é nula, naturalmente, a multa que incide sobre essa obrigação nem sequer vai existir. Você tem uma obrigação nula, uma multa sobre ela não existe, porque a obrigação já é nula, tá? No direito tributário, a obrigação tributária e a obrigação acessória, certo? Elas são, digamos assim, dissociadas, certo? Então, elas têm autonomia por si só, tá? Então, por exemplo, no direito tributário, né, você tem o crédito tributário, os juros e a multa, obrigação principal, porque está relacionada ao conteúdo pecuniário que precisa do recolhimento, tá? Veja que é importante que eu já faça aqui uma observação de que multa e tributo não se confundem, porque no conceito de tributo do artigo 3º, fica muito claro que multa que tributo não constitui sanção de ilícito, ou seja, o tributo não é uma forma de punir ninguém, tá? É apenas uma situação que o Estado identificou
que tem relevância econômica e, portanto, é uma situação que merece ser tributada para que o Estado possa cumprir exatamente com a sua finalidade perante toda a comunidade, perante toda a sociedade, né? Então, veja só, tributo não é sanção de ilícito. Agora, veja, o pagamento de uma multa, tá, consiste em uma obrigação principal. A obrigação de pagar multa é obrigação tributária principal, né? Porque a obrigação de pagar tem natureza tributária. Então veja, tributo não é sanção de ilícito. Então tributo não é multa. Agora, a obrigação de pagar a multa tem natureza tributária. Por quê? Porque a obrigação de pagar a multa possui o mesmo regime jurídico do pagamento do tributo. E isso, né, fica muito bem evidenciado no artigo 113 do Código Tributário, no seu parágrafo 1º, tá? Então, o artigo 113 diz: a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Então, veja, tem por objeto o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária, que é exatamente a multa que eu estava divagando anteriormente, ok? Ficou muito claro, então, o que seria, né, a obrigação tributária principal. Obrigação tributária acessória, tá, consiste em prestações que podem ser prestações positivas ou prestações negativas, tá? Veja, as obrigações acessórias, elas são voltadas para auxiliar, né, para possibilitar, na verdade, que o Estado possa fiscalizar e possa arrecadar. Ou seja, as obrigações acessórias, elas possuem, né, um caráter instrumental, ou seja, elas são voltadas, tá, para criar, né, mecanismos mais eficazes, facilitar a atuação do Estado no seu propósito, né, principal, que é o de recolher tributo, tá? Então veja, né, que as obrigações acessórias são meramente instrumentais, tá? Então elas consistem em deveres burocráticos, ou seja, se você vende um produto, você tem que emitir a nota fiscal referente a esse produto. Por quê? Porque o Estado vai conseguir identificar através da emissão da nota fiscal qual foi o caminho, né, do produto, né? Quando ele chegou na loja, tá? Por quanto o preço que ele chegou, o preço que ele foi faturado, tá? Quem adquiriu, porque aí você já pode identificar se quem adquiriu tem renda suficiente para a aquisição, tá? Quando você, por exemplo, mantém os livros fiscais em dias, tá? Você, na verdade, facilita o trabalho do fiscal, porque o fiscal vai comparar exatamente o que é o objeto da sua atividade, ele vai comparar os produtos que você tem armazenados, né? Vai comparar a movimentação bancária da empresa e vai verificar se condiz com o que se entrou e com o que se saiu da empresa. Tá? Então isso é voltado para quê? Porque o Estado vai ter isso como parâmetro. Tá? Ou seja, aquela empresa recolheu tudo quanto devia, certo? Para quem ela vendeu, declarou. Então são formas, inclusive, de auxiliar o Estado para que ele consiga ter exatamente a maior eficiência no que tange a arrecadação do tributo, tá?
Então veja que é voltado a facilitar o cumprimento da obrigação principal, tá? Então veja que obrigação acessória, nesse caso, independe da obrigação principal, tá? Então vamos lá, como vocês conseguiriam ver isso, né? O artigo 14 do Código Tributário Nacional, ele traz o exemplo, né, daquelas entidades, né, aquelas associações voltadas à assistência social. Então, associações que tenham o objetivo, né, de assistencialismo social, tá? Elas são imunes, né, com relação aos impostos. Então, elas, na verdade, não recolhem em razão da renda, do patrimônio ou de serviço, tá? Veja, essa entidade, né, que promove assistência social e que, portanto, é imune, né? Se é imune, não há incidência do tributo, nem sequer a incidência, como nós vimos na nossa aula passada sobre imunidades, tá? Ou seja, ela não possui dever de pagar, certo? Beleza. Não possuir o dever de pagar exime a responsabilidade das entidades, né, que têm por objeto a assistência social de prestar as obrigações acessórias? Não, porque são independentes. Então, essas entidades, elas permanecem com o dever de escriturar os seus livros, né, informando quais são as receitas, as despesas. Elas têm dever de manter a exatidão das informações. Ela tem dever, por exemplo, de declarar, né, as informações sobre imposto de renda, tá? Então elas possuem deveres instrumentais, ainda que não tenham o dever de pagar, tá? Quando eu falei, por exemplo, a imunidade, está previsto no artigo 150, inciso 6, letra C da Constituição, tá? Então veja, por que as entidades, então, de obrigação, as entidades que possuem o caráter de promover assistência social mantêm o dever de prestar obrigações acessórias para facilitar o cumprimento da obrigação principal, para promover uma maior facilidade na fiscalização, tá, do cumprimento da obrigação principal, que pode não ser exatamente, veja, pode não ser da própria entidade, mas essa entidade que tem como objeto a assistência social, veja, ela compra produtos, ela pode eventualmente prestar serviços, ela pode emitir nota, então não teria por que ela não cumprir com obrigações acessórias, não manter os seus livros em dias e com possibilidade da administração tributária fiscalizar, identificar o que tem em seus livros, né? Por exemplo, ela é uma entidade imune, mas ao contratar, por exemplo, algum prestador de serviço que seja pessoa física, ela tem a obrigação de quê? De expedir, né, o DIF, a declaração de imposto de renda na fonte, porque ela retém na fonte, né? Ela retém essa declaração na fonte. Então, se ela retém na fonte, é uma obrigação que é acessória. Agora, uma parte interessante do estudo do direito tributário, que vocês vão me perguntar, é o seguinte: ora, tá ok, você me falou que a obrigação acessória, ela é independente, né, da obrigação principal. E se o sujeito passivo, ele descumpre a obrigação acessória? Ora, se ele descumpre a obrigação acessória, tá, vai recair sobre ele uma penalidade pecuniária, uma obrigação de pagar, tá? Entenda que alguns autores, tecnicamente, falam que há uma conversão da obrigação acessória em obrigação principal, muito embora, tecnicamente,
não é o mais correto se falar em conversão. Por quê? Porque vai incidir a penalidade pecuniária pelo descumprimento da obrigação acessória, mas não se converte porque a obrigação acessória ela vai continuar a existir. Então, mesmo que ele pague a penalidade pecuniária, a obrigação acessória dele continua a existir. Então, não há que se falar em conversão, tá? Então, agora nós vamos partir para o estudo da teoria geral do fato gerador.